Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia 10 de setembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje nos chama a atenção pelo tema da correção fraterna. Jesus começa o evangelho no versículo 15, dizendo: se o teu irmão estiver em pecado, se o teu irmão estiver em erro, estiver em pecado, traze-o de volta. Não deixe o seu irmão na miséria do pecado, mas traze-o de volta. Por que isso? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O fim da linha do pecado é a morte. Aquele que vive no pecado, aquele que vive em situação de pecado, está caminhando para o precipício. E tem muitos irmãos nossos que estão caminhando a passos largos. Caminhando não, estão correndo em desabalada carreira para o precipício do inferno. Versículo 15. Se teu irmão tiver pecado, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Por que o Senhor diz: se o teu irmão tiver pecado, vai e repreende-o, e se ele te ouvir, você terá ganho o seu irmão? Porque ele estava em pecado, ele estava na perdição. A alma dele estava caminhando para a perdição. Se você tiver convencido o seu irmão da gravidade que é o pecado, você terá ganho o seu irmão, ou seja, você terá salvado a alma do seu irmão. Queridos, que grave é esta palavra, que grave é esta palavra. A gente, ao ler esse evangelho, a primeira coisa que vem na mente de muitas pessoas é que Jesus nos chama a sermos, entre aspas, chatos. Ah, o meu irmão está errando, está fazendo uma coisa errada, eu vou lá acusar ele, eu vou lá brigar com ele, eu vou mostrar para ele o erro dele. E cheio de orgulho, cheio de soberba, eu vou lá apontar o dedo na ferida do meu irmão para dizer para ele que ele está errado. E se eu estou dizendo que ele está errado, subentende-se que eu esteja certo. Então eu estou numa posição de superioridade com relação ao meu irmão. É mais uma oportunidade de humilhá-lo e de demonstrar para ele que eu sou muito melhor. Muitas pessoas entendem esse evangelho dessa forma, ainda que não digam assim da maneira que eu disse agora, abertamente, mas agem desta maneira. E quando vê uma pessoa errando, vão lá apontar o dedo para o erro da pessoa com o único objetivo, no final das contas, mostrar para a pessoa que ela está errada e que se você está mostrando que ela está errada, logo você está certo, logo então você é melhor do que ela. Soberba, orgulho. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz
que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Se Jesus resiste aos soberbos, ou seja, se Jesus não concede graça alguma aos soberbos, mas em contrapartida, ele concede a sua graça aos humildes, a Santíssima Virgem vai cantar no seu Magnífica: manifestou o poder do seu braço, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Você percebe então que a humildade é a virtude que agrada demais o coração do Senhor. Então por que esse Deus que ama tanto a humildade faz questão que você, ao perceber o erro do seu irmão, vá lá e mostre para o seu irmão que ele está errado? A chave de leitura para entendermos o Evangelho de hoje está na primeira leitura de hoje. A primeira leitura que a igreja nos propõe na liturgia desse domingo está em Ezequiel, capítulo 33, versículos de 7 a 9. Eu vou ler aqui a primeira leitura de hoje e você vai entender tudo. Assim diz o Senhor, o Filho do Homem, eu te constituí sentinela para os israelitas. Escutarás uma palavra de minha boca e os advertirás da minha parte. Se digo ao pecador, olha só que forte essa palavra, se digo ao pecador que ele morrerá, e tu não falas para desviá-lo da sua conduta, ele morrerá por sua iniquidade, mas de sua morte pedirei contas a ti. Mas se tiveres advertido o pecador para que se desvie de sua conduta, ele morrerá por sua iniquidade. Tu, ao contrário, salvarás a tua vida. E Ezequiel aqui, Deus diz para Ezequiel, se você vê o seu irmão em pecado, você é obrigado, Ezequiel, a falar para ele que ele está em pecado. Se você não avisar o seu irmão, se você não advertir o seu irmão com relação ao perigo do pecado, ele vai morrer. A expressão morte na Bíblia, é claro, tem um sentido pleno e um sentido literal. Um sentido literal é morrer mesmo, acabar a vida nesse presente mundo, separação da alma do corpo, literalmente. Fim da vida biológica do corpo, morte. Mas um sentido pleno vai muito além desse sentido literal. Um sentido pleno, a morte na Sagrada Escritura representa o inferno. É daí que São Paulo vai dizer, como eu já disse, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Aqui em Ezequiel, Deus diz a Ezequiel, se você ver o teu irmão pecar, você tem que adverti-lo. Se você não advertir, ele vai morrer. Você vai ser culpado, porque você não o advertiu. Então você percebe que o pecado leva à morte. Aqui em Ezequiel, ao dizer claramente isso, se digo ao pecador que ele morrerá e tu não falas para desviá-lo da sua conduta, ele morrerá. Ele morrerá por causa da sua iniquidade. Ezequiel 33, versículos 7 a 9. O pecado gera a morte. Por isso, meu irmão, abra o seu olho. Abra o seu olho. Se você está vivendo em situação de pecado mortal, abra o seu olho, porque você está caminhando a passos largos para o inferno. E assim como Deus exigia de Ezequiel que ele dissesse ao pecador que se ele não se convertesse, ele morreria e iria ao inferno, da mesma forma que eu me sinto obrigado aqui no canal Subir na Montanha a dizer para você, com todo o amor do meu coração, abandona o pecado. Deus conquistou o céu para você na cruz. Morrendo na cruz, Jesus abriu o céu para você. O demônio tinha uma nota promissória na mão dele que você havia assinado com seus pecados. Cada pecado que você cometeu havia sido como que, entre aspas, um pacto com Satanás. Ele haveria de cobrar isso no julgamento final. Mas Deus foi lá na cruz e pagou a sua dívida. Você não precisa ir para o inferno, mas pelo contrário, tem um lugar reservado para você no alto da montanha. Abandona o pecado, pelo amor de Deus. Você que tem vivido em estado de pecado mortal são qualquer pecado contra os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Se você faltou a missa dia de domingo, você está em estado de pecado mortal. Você precisa confessar. Você não pode comungar, tem que se confessar. Guardar domingos e festas, honrar pai e mãe. Se você desonrou, se você faltou com respeito com seus pais, você está em estado de pecado mortal. Se você não se confessa e morre assim, você vai ao inferno. O Catecismo da Igreja Católica diz que todo aquele que morre em estado de pecado mortal vai diretamente ao inferno. Salva a tua alma. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade.
O que significa não pecar contra a castidade? Significa viver o sexo conforme o plano de Deus dentro do sagrado matrimônio. Se você é amigado, se você não é casado na igreja, você vem com aquelas expressões tipo amigado com fé, casado é, coisíssima nenhuma. Deus estabeleceu um mandamento, não pecar contra a castidade. Deus estabeleceu que o sexo deveria ser vivido em sagrado matrimônio. Jesus elevou a dignidade de matrimônio à união entre o homem e a mulher. Para que você viva o sexo conforme o plano de Deus, você precisa estar casado em sagrado matrimônio. Amigado com fé não é casado coisíssima nenhuma, é pecado mortal de fornicação. Pecado de fornicação. E porque está em estado de pecado mortal, está caminhando a passos largos, correndo em desabalada carreira para o inferno. Não pecar contra a castidade, 6º mandamento. Não furtar, 7º mandamento. Se você pegou algo emprestado, pega um livro de alguém emprestado e não devolve, é furto. É pecado. É pecado. Você pegou emprestado, você tem que devolver. Não furtar. Não levantar falso testemunho. E quantas pessoas têm a língua como que um chicote? A língua venenosa, escorre veneno no canto da boca, não é? Não levantar falso testemunho. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Qualquer pecado contra um desses 10 mandamentos é pecado mortal. Qualquer pecado contra os 5 mandamentos da igreja, pecado mortal, é pecado de matéria grave, precisa ser absolvido na confissão. E quais são os mandamentos da igreja? Jejuar quando manda a igreja, que é a quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, dizimar segundo o costume, devolver todo mês o seu dízimo, conforme a sua possibilidade. A igreja não exige um valor, conforme o costume que você puder, mas é preciso que você doe o seu dízimo para ajudar a igreja na sua evangelização e para agradecer a Deus os dons dele na sua vida. Dizimar segundo o costume, jejuar quando manda a igreja, confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos na Páscoa da ressurreição. Você tem confessado no mínimo uma vez por ano? É claro que, na verdade, o mínimo mesmo seria confessar mensalmente. A Santíssima Virgem pede que nós nos confessemos mensalmente, no mínimo todo mês. Mas para você não estar em estado de pecado só pelo fato de não ter confessado, a igreja estabeleceu como mandamento uma vez por ano. Você está com a confissão em dia? E comungar, pelo menos na Páscoa da ressurreição. E quantas pessoas não têm comungado? Nem domingo, muito menos na Páscoa. E até melhor que não comunguem, porque estão em estado de pecado mortal. E se comungassem, cometeriam um sacrilégio. Queridos, salva a tua alma. A tua alma é o único tesouro que você tem. A tua alma é a única coisa que você tem. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Esse evangelho de hoje, Jesus fala, se você vê o seu irmão em estado de pecado, vai lá e adverte-o. Se ele não te ouvir, chame 2 testemunhas, vai lá e fala para ele largar o pecado. Se ele não ouvir as testemunhas, vai lá, chama a igreja, e a igreja inteira vai falar para ele largar o pecado. Aí se ele não quiser, ele escolheu a exclusão e as trevas. Então, que a igreja o abandone. Que é o caso da excomunhão, é a pena de excomunhão. Se torna excomungado. Por que a pessoa é excomungada? A igreja desiste da pessoa? Jesus desiste da pessoa? Não. Jesus nunca desiste de ninguém. Enquanto a gente estiver vivo nesse mundo, Deus quer nos salvar. Mas a excomunhão é um alerta para a pessoa dizendo, volta atrás. Veja que você está fora da comunhão da igreja, porque você está em pecado. Então, na verdade, nem é a igreja que excomunga a pessoa, é a pessoa que se auto-excomunga. Porque a pessoa, ao recusar se converter, ao recalcitrar contra o aguilhão, ao dar murro em ponta de faca, dizendo que quer permanecer no pecado, a igreja apenas declara, você não está na comunhão da igreja. Você está excomungado. E essa sentença de excomunhão, que é uma pena, segundo o Código de Direito Canônico, é uma pena, essa excomunhão é um alerta para a pessoa, dizendo, você está fora da graça de Deus. Você está caminhando para o inferno. Você está em estado de pecado mortal. Acorda enquanto há tempo. Queridos, acorda enquanto há tempo. Se você está em estado de pecado mortal e se esse vídeo foi para você, acorda enquanto há tempo. Ah, Fábio, eu vivo em estado de graça, graças a Deus eu vou à missa todo domingo, eu rezo o texto todos os dias.
Eu leio as Sagradas Escrituras todos os dias, eu tenho vida de oração. Minha vida está uma bênção na presença de Deus, eu faço adoração eucarística, glória a Deus. Mas você conhece alguém que não vive assim? Se você vive na presença de Deus, se você está no caminho da santidade, lembre-se da primeira leitura de Ezequiel. Você é obrigado também a trazer aqueles que estão longe do Senhor, a mostrar para o pecador o erro dele, o pecado dele, o perigo para a alma que é o pecado dele, e tentar salvar a alma desse irmão. Salva a tua alma e seja instrumento de Jesus para salvar as almas dos irmãos também. Esse evangelho é muito sério. Esse evangelho é muito sério. Nesse evangelho meditamos sobre a definição de onde passaremos a eternidade, no céu ou no inferno. Onde você vai passar a eternidade? Você está caminhando para o céu ou para o inferno? Salva a tua alma. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.